Hoje nós vamos conversar sobre como não perder o controle na hora da birra dos nossos filhos. Eu vou contar para vocês uma estratégia que eu uso com meu filho mais velho e que super funciona. Eu vou explicar para vocês que estratégia é essa e por que ela dá certo. Meu nome é Tayana, eu sou psicóloga especialista em educação emocional positiva e mãe de 2 meninos. Como não perder o controle na hora da birra? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. As mães querem saber o que elas podem fazer para se controlar quando veem seus filhos fazendo coisas que elas não gostam ou que não é correto, ou mesmo que são prejudiciais para eles ou para alguma outra pessoa da família, enfim. As mães ficam muito preocupadas porque muitas vezes elas acabam gritando com as crianças e depois se sentem culpadas. Vão dormir com enorme frustração, achando que deveriam ter agido de uma forma diferente. Muitas vezes prometem a si mesmas e até para as crianças que vão agir de forma diferente. Mas no dia seguinte, no decorrer do dia, quando a frustração acontece, quando a birra acontece, a mãe acaba gritando com a criança. E aí elas querem saber como fazer para não perder o controle e não gritar quando a criança está fazendo birra. Bom, vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, né? Quando o isolamento social começou, eu passei a ficar muito tempo em casa, como todo mundo, né? E é claro que todos os fatores, né, que envolviam esse processo me deixaram muito mais ansiosa, mais nervosa. E eu comecei a ficar muito irritada e eu percebi que eu estava emocionalmente desequilibrada, de acordo com a pessoa que eu sempre fui. Eu estava mais ansiosa, mais agitada, mais irritada do que o normal. Provavelmente devido a todas as demandas, né? E todas as mudanças na rotina que estavam acontecendo com o isolamento social, toda a atenção de que algo poderia estar acontecendo, né, no mundo, enfim, toda essa preocupação. E eu percebi que eu estava emocionalmente desgastada. Então, por várias vezes, trancada em casa com meus filhos, quando meu filho mais velho tinha algum comportamento desafiador ou algum comportamento que era inadequado, que era errado e que contradizia os nossos combinados e as regras da casa, eu me via perdendo o controle. E isso me deixou muito frustrada, muito irritada e ao mesmo tempo muito entristecida. Eu me sentia culpada, porque eu não tinha o direito de gritar com meu filho. E mais do que isso, eu sou adulta da relação. Como que eu poderia esperar dele um controle emocional se eu mesma, enquanto adulta, enquanto exemplo para ele, não estava me comportando de forma adequada, se eu mesma não estava me controlando? E foi daí que surgiu a ideia do abraço de 10 segundos. Quem me conhece no Instagram, acompanha as minhas postagens e a minha live, já conhece essa história há muito tempo. Para falar a verdade, a história do abraço de 10 segundos surgiu na intenção de acalmar a ele, mas eu percebi que funcionou para acalmar a mim também, né? Como uma estratégia para tentar lidar melhor com as birras e tentar gerir melhor o comportamento da birra dele e as emoções da birra, e eu já falei sobre isso no vídeo anterior, como uma estratégia para gerir melhor a birra dele, eu inventei o abraço de 10 segundos, ou seja, sempre que eu percebia que ele estava irritado, frustrado, com raiva ou nervoso, eu convidava ele para um abraço e falava: filho, você quer um abraço de 10 segundos? E neste momento, a grande maioria das vezes, ele acabava concordando, se acalmava, parava de fazer birra e a gente conseguia resolver a situação. Então, um dia eu estava muito descontrolada, né? Emocionalmente muito nervosa. E aí eu olhei para ele e falei: filho, eu preciso de um abraço de 10 segundos. Porque eu não queria gritar com ele. Eu não queria ser grosseira com ele, eu não queria perder o controle com ele. Afinal, ele é a pessoa que eu mais amo no mundo e, além disso, eu sou o exemplo dele. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, ele não vai saber lidar com a dele. E naquele momento, quando eu vi que eu estava muito descontrolada, eu fiz essa proposta para o meu filho. Eu falei: filho, eu preciso de um abraço de 10 segundos. Você pode abraçar a mamãe? E quando ele me abraçou e eu me acalmei, naquele momento me veio a ideia. E aí, depois que nós resolvemos toda a situação, eu cheguei para ele e falei: filho, a mamãe também tem sentimentos, a mamãe tem emoções e muitas vezes a mamãe fica com raiva e não sabe se controlar. E eu quero te pedir uma ajuda. Assim como quando eu proponho para você que quando você está nervoso,
eu pergunto se você quer um abraço de 10 segundos, eu quero que você faça o mesmo para a mamãe. Quando você perceber que a mamãe está muito cansada, que a mamãe está muito irritada, quando você perceber que a mamãe está perdendo o controle e está ficando nervosa, eu quero que você me ofereça um abraço de 10 segundos. E foi muito interessante porque no dia seguinte, quando eu comecei a sentir o descontrole emocional, meu filho olhou para mim e falou assim: mamãe, você precisa de um abraço de 10 segundos. E é claro que para muitas mães isso pode parecer estranho, como se o filho, estivesse tentando nos controlar ou tentando nos ensinar como fazer, e isso fosse algo que fosse descredibilizar a nossa autoridade diante do filho. Eu vou te dizer uma coisa: se você quer que seu filho pare de fazer birra, o que vai te desautorizar diante da birra do filho é justamente gritar com ele, porque gritar é um tipo de birra. Se você quer que seu filho te respeite, a primeira coisa que ele precisa entender é que você tem emoções e sentimentos assim como ele, e que você também está suscetível a alguns erros. Então, você pedir a ajuda do seu filho para controlar as suas emoções, como eu pedi ajuda do meu filho de 4 anos, é uma estratégia que faz com que a criança nos respeite enquanto pessoa, mas ao mesmo tempo que faz com que a criança entenda que aquele momento é um momento em que a gente precisa se acalmar e, portanto, ela precisa respeitar o nosso espaço e respeitar as nossas emoções. E isso tende a fazer a criança esperar a gente se acalmar. E aí os dois se acalmando, mãe e filho se acalmando, a gente consegue desenvolver melhor o diálogo. Mas o principal motivo que esse abraço dos 10 segundos funciona é porque o abraço dos 10 segundos é uma estratégia de autorregulação. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, autorregulação emocional. O que é isso? Autorregulação emocional é a capacidade de gerir e controlar suas próprias emoções. É a capacidade de identificar o que está acontecendo e, a partir daí, desenvolver as estratégias para controlar o que você está sentindo. Então, a autorregulação, ela passa por 3 pontos. 1. Identificar as reações fisiológicas do seu organismo. 2. Analisar as contingências, ou seja, analisar os fatores que estão te desequilibrando emocionalmente. E 3. Desenvolver estratégias que controlem os seus sentimentos e as suas emoções para que você não tenha um comportamento inadequado que vai te trazer consequências negativas depois. Eu vou explicar melhor. Na autorregulação, o primeiro ponto é o autoconhecimento, ou seja, identificar as mudanças físicas que acontecem no nosso corpo quando nossos sentimentos, nossas emoções estão fugindo do controle. Por exemplo, a palpitação, o coração acelerado, a sudorese, o nervosismo, a respiração mais agitada, o movimentar do braço, a alteração da voz, tudo isso mostra alterações emocionais através do nosso comportamento. Então, a primeira questão da autorregulação é que a gente consiga identificar dentro da gente que nós estamos começando a perder o controle. E aí é um ponto muito interessante, porque quando você comunica com a criança a estratégia do abraço de 10 segundos, como eu faço com meu filho, a criança tende a perceber em você a sua falta de controle antes mesmo que você perceba. Na verdade, isso acontece em qualquer relação. A pessoa começa a ficar nervosa, ansiosa, ficar com raiva, começa a alterar a voz, nem sempre ela percebe, mas a outra pessoa que está escutando percebe com mais facilidade e mais rapidez. Então é muito mais fácil que essa outra pessoa proponha pra gente estratégias de se acalmar. Então é por isso que funciona. Muitas vezes, assim, que eu percebi que eu tava perdendo o controle, e aí de repente eu olhava meu filho falava assim: mamãe, você quer um abraço de 10 segundos? O olhar dele, a voz dele, a forma como ele fazia essa proposta pra mim, automaticamente me fazia perceber que eu estava desequilibrada, ou seja, que eu estava perdendo o controle. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que isso funcionava e que eu comecei a ver que a sensibilidade dele e que os sentimentos dele eram capazes de controlar os meus sentimentos e controlar as minhas emoções. Então, o primeiro ponto da autorregulação é identificar esses sentimentos inadequados. E quando a gente tem uma outra pessoa, a gente chama isso em psicologia de controle emocional face a face. Ou seja, quando você tem a face de uma outra pessoa para controlar o seu comportamento. Por exemplo, talvez você grite muito mais quando está em casa do que quando está na rua. Às vezes você pode estar no shopping, no mercado, seu filho faz alguma coisa e você consegue se controlar. Por quê?
Porque tem um controle pessoal face a face, ou seja, existem outras pessoas te olhando. E pessoas que muitas vezes você não gosta ou você nem mesmo conhece. Mas você o quê? Consegue controlar os seus sentimentos por saber que tem outra pessoa te olhando. Então a estratégia do abraço de 10 segundos funciona como um controle pessoal face a face. Por quê? Porque seu filho vai sinalizar para você que você está com suas emoções desequilibradas. O segundo ponto é a análise de contingência, ou seja, a análise das situações que te fazem perder o controle. Por que você perdeu o controle? Sempre pensar, poxa, eu perdi o controle por quê? O que está me fazendo sair do eixo? O que está me fazendo sair do foco? E muitas vezes, dentro dessa análise de contingência, a gente acaba identificando que não foi o comportamento da criança que nos desequilibrou emocionalmente. Na realidade, nós viemos de um processo, de um dia extremamente desgastante, de uma rotina com situações insatisfeitas e acabamos, por isso, ficando tão insatisfeitas e frustradas, e irritadas e cansadas. E quando estamos com a criança, acabamos por descontar a nossa frustração dela. Pode perceber que muitas vezes a criança riscou a parede num dia e aí você estava super bem naquele dia, você chegou a ela para conversar, chamou a ela para conversar, explicou que ela não podia fazer aquilo, explicou que ela estava errada, convidou ela para limpar aquela parede com você. Aí, no dia seguinte, a criança riscou a parede de novo. Mas você teve um dia mais difícil em casa, ou no trabalho, ou com seu marido, ou brigou com alguém que você gosta, e aí a sua reação é de brigar e de gritar. Ou seja, você teve duas reações diferentes para o mesmo tipo de comportamento. Então, muitas vezes, o nosso comportamento é desproporcional àquilo que a criança fez de errado. E isso acontece muito mais pela nossa frustração, pela nossa rotina desgastante, do que pelo comportamento da criança em si. Então, justamente por isso, é fundamental analisar as contingências. E aí é que entra, mais uma vez, a questão do abraço de 10 segundos. Quando seu filho fala, mamãe, você quer um abraço de 10 segundos? E aí, automaticamente, você identifica suas emoções, você consegue identificar também o que te faz perder o controle. E aí você para e pensa, poxa, eu não perdi o controle porque ele derrubou o suco, eu perdi o controle porque eu estou cansada e vou ter que limpar. Então, existe uma relação aí para a gente pensar e refletir nessa questão do motivo pelo qual nós realmente perdemos o controle, né? E o terceiro ponto, que aí é algo que todas as mães querem saber, que é a questão de estratégias de autocontrole. Como desenvolver estratégias para não se descontrolar? E aí eu vou te dizer, o abraço de 10 segundos, ele vai justamente proporcionar esse aconchego e esse conforto, porque ao abraçar, você e seu filho estarão liberando um para o outro um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina é o hormônio responsável pela tranquilidade, pelo amor, pelo afeto, pela calma. Então, automaticamente, o abraço de 10 segundos, além de se tornar um paralisador para você identificar o que você está sentindo e um paralisador para você refletir o motivo que você está sentindo, o abraço também se torna uma fonte de recurso para você liberar sentimentos positivos, controlar os sentimentos negativos e assim poder agir de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais honesta e então conseguir agir com seu filho sem se descontrolar emocionalmente. É claro que dentro dessa estratégia de autocontrole é possível utilizar muitas outras coisas, né? Se você continuar nervosa, você pode se afastar para ir ao banheiro, lavar o rosto, beber um copo de água, comer um pedaço de chocolate, dizer que vai ouvir música, tomar um banho, enfim, vale tudo. Você nem sempre precisa resolver o problema naquele momento. Às vezes eu vejo que as mães ficam tão ansiosas para resolver o problema do comportamento dos filhos que elas pensam só no aspecto da resolução do problema e não pensam no aspecto emocional, nem dela, nem das crianças. Então, naquela ansiedade de preciso resolver, eu preciso educar, ou eu preciso fazer o que é certo, a gente acaba passando por cima de princípios essenciais, como o princípio do respeito, como o princípio do amor, como o princípio de respeitar o sentimento dos outros, de respeitar, né, o comportamento através da comunicação. Então, eu quero que vocês entendam que nem tudo precisa ser resolvido de forma imediata. Se você percebeu que perdeu o controle, o que está perdendo o controle, você pode se afastar e você pode comunicar isso para a criança. Você pode chegar para ela e falar assim, olha, eu estou muito nervosa agora. E para não perder o controle com você, eu vou me afastar e depois a gente conversa.
E aí você vai buscar aquilo que de fato te acalma, te tranquiliza. Pode ser uma meditação, uma leitura, um banho, enfim, dar uma volta, fazer uma caminhada, às vezes só se afastar, respirar um pouco. Isso é algo que você vai buscar através do seu autoconhecimento, através daquilo que você sabe que você consegue, que você é capaz de fazer, através daquilo que você sabe que te faz bem. Mas é fundamental você entender que nem sempre você precisa resolver aquilo de forma imediata, principalmente a partir do momento em que as crianças já estão crescidas, né? Que as crianças estão maiores. Então é muito melhor se você puder se controlar, se acalmar, e aí sim você conseguir resolver o problema da criança depois. Uma outra estratégia que funciona muito, principalmente para aquelas crianças que não gostam de ser abraçadas, né? Ou até para os adultos que não gostam de receber abraço, né? Acredito que seja a minoria, mas existe e precisamos respeitar, é o cantinho da calma. O cantinho da calma, ele é muito diferente do cantinho do castigo. E quando a gente propõe para a criança a construção de um cantinho da calma, a gente tem que propor para a criança a construção de 2 cantinhos, o cantinho dela e o seu. Então, você vai combinar com a criança, olha, quando você perceber que está muito nervoso, quando você perceber que você está muito nervosa, a mamãe vai te convidar para ir para o cantinho da calma. E se você quiser, você pode ir, né? Lembrando que você não pode obrigar, porque não é um cantinho do castigo, é da calma. Ou seja, a criança tem que perceber que ela tem que sentir calma. Mas isso seria assunto para outro vídeo. Enfim, e aí você vai propor para a criança. E eu também tenho o meu cantinho da calma. Quando eu percebo que eu estou muito nervosa, eu tenho que ir pro meu quarto ou pro banheiro me acalmar. Você pode chegar para a criança, chegar para o seu filho e propor para ele: filho, eu estou muito irritada e eu vou pro meu cantinho da calma. Olha, eu não quero começar agora, porque eu preciso ir pro meu cantinho da calma. Se você quiser, você vai pro seu cantinho da calma, mas eu vou pro meu cantinho da calma me acalmar. E aí, é claro, você vai servir como exemplo. A criança vai se espelhar em você. A criança vai seguir aquilo que você está fazendo. E automaticamente, no decorrer do tempo, ela vai aprendendo a buscar o cantinho da calma, vai tendo menos birra e você também vai se expondo menos a essas situações. E o mais interessante é que quanto mais a gente vai utilizando essas técnicas de cantinho da calma ou de abraço de 10 segundos, menos a gente vai precisando delas. Porque hoje em dia, por exemplo, mesmo com toda essa questão, né, do isolamento social, eu já consigo identificar que eu estou perdendo o controle muito antes do meu filho me propor um abraço de 10 segundos. Claro que ele ainda não consegue perceber os sentimentos dele e eu continuo propondo a ele o abraço de 10 segundos. Mas eu, enquanto adulto e enquanto pessoa que tem capacidade cognitiva, né, de controlar os sentimentos, inclusive no vídeo anterior eu falei justamente sobre isso, sobre a questão do porquê que a birra acontece e de toda a estrutura cerebral da criança que favorece a birra, a gente entende que o adulto não pode fazer birra diante da birra das crianças, né? Então, a partir do momento em que você utiliza estratégias como o cantinho da calma, o potinho da calma ou o abraço de 10 segundos para controlar a sua emoção e a emoção do seu filho, gradativamente você vai deixando de precisar desses recursos, porque você vai entendendo que você já não precisa mais dele, porque você já reconheceu suas emoções antes mesmo de seu filho te propor essa calma. Então quando chegamos nesse ponto, é um sinal de que de fato todas as técnicas utilizadas funcionaram. E quanto mais pessoas da casa utilizarem esse recurso, melhor. Se o pai, a avó, a tia não concordar, tudo bem. Você, como mãe, é a principal influenciadora dos comportamentos e da educação do seu filho. Mas, se você puder propor isso para outras pessoas, é muito legal. Inclusive, eu gosto muito mais da ideia do abraço de 10 segundos do que do cantinho da calma, porque o abraço de 10 segundos pode acontecer em qualquer lugar, no shopping, no mercado, no carro, no trânsito, e o cantinho da calma não. Mas se você optar pelo cantinho da calma, por uma questão mesmo assim de ter dificuldade de se abraçar, você pode, junto com esse cantinho da calma, disponibilizar um objeto para a criança. E aí a criança pode estar levando esse objeto para outros lugares, um ursinho de pelúcia, enfim, para que ela consiga se acalmar em situações extremas, que muitas vezes as birras acontecem muito mais fora de casa do que dentro dela. Então, se você não quiser usar a estratégia do abraço de 10 segundos, você pode utilizar a estratégia do objeto da calma, que super funciona. E aí a gente tem o potinho da calma, né, que eu até já mostrei no Instagram como é que faz, que é um potinho com cola, e aí a criança consegue se acalmar, observa na movimentação das estrelinhas que estão dentro desse potinho, né? Existem também pulseirinhas
que acabam também funcionando como um regulador emocional para a criança lembrar que ela está com raiva, enfim. Mas a gente não pode perder o controle na hora da birra da criança, justamente porque quando a gente perde o controle na hora da birra da criança, a gente não pode também exigir que a criança se controle, porque nós somos o adulto da relação e a capacidade de controlar as nossas emoções e as emoções da criança é do adulto. Nós não podemos exigir que as crianças controlem as emoções dela do mesmo modo que nós controlamos as nossas emoções. Enquanto adulto, nós precisamos buscar estratégias para tentar modificar as contingências, para tentar modificar o ambiente e, com isso, conseguir desenvolver o autocontrole. Tá bom?